dia, meus irmãos. Estamos mais uma vez aqui, reunidos pela internet para estar falando sobre a palavra de Deus, estar aprendendo mais, sendo edificado pela palavra de Jesus, pelos ensinos de Jesus. Nós vamos falar um pouco hoje sobre algumas considerações sobre o uso do livro dos Salmos na oração e no jejum. E um dos motivos que nós vamos falar sobre isso semana passada nós falamos sobre jejum, nós falamos sobre a prática de jejum à luz da Bíblia, e desde o início da crise que nós estamos vivendo, a nossa igreja se propôs a proclamar o jejum coletivo dos membros de nossa igreja, e o dia que nós havíamos determinado era hoje. Então, hoje, no dia 5, os membros de nossa igreja estão jejuando juntos, estamos buscando a face do Senhor juntos. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o que a Bíblia ensina sobre o jejum, entre no nosso canal Igreja Presbiteriana Reformada em Campo Bom e acesse o nosso vídeo. Nós temos um vídeo lá com estudos sobre o jejum, explicando o jejum à luz da palavra de Deus. E hoje nós queremos falar sobre uma importante ferramenta nesse momento de jejum, que é o livro dos Salmos. O livro dos Salmos é um livro de cânticos. O livro dos Salmos é um livro de orações cantadas pelo povo de Deus, para que todo o povo de Deus, seja do Velho ou do Novo Testamento, cantasse e usasse como guia para a oração. E hoje nós vamos falar sobre o Salmo como um poderoso instrumento nos momentos de oração, especialmente nesse dia de hoje, que é um dia de jejum em nossa igreja. Antes de começar, eu gostaria de fazer uma oração. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, graças te damos por esse dia. Graças te damos, Senhor, porque é o teu dia, o dia do Senhor. E nós proclamamos em nossa igreja um jejum, porque nós estamos, Senhor, aflitos não somente com aquilo que tem ocorrido ao redor do mundo, nós estamos aflitos também com a nossa própria igreja. Nós temos sido privados de estar reunidos com o povo de Deus, te adorando, te buscando na santa congregação. Por isso, Senhor, estamos aqui para te buscar a tua face com mais diligência, buscando uma saída, buscando a salvação da tua mão diante do problema que nós enfrentamos. Nos ensine, Senhor, na tua palavra, no teu livro dos Salmos. Nos ensine, Senhor, a orar. Em nome de Cristo eu oro. Amém. Então, para começar, nós vamos para a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. E vai ser o nosso texto base para a reflexão que nós vamos ter sobre esse assunto, o uso dos salmos na oração no jejum. Romanos, capítulo 8, verso 26 e 27. Ok? Diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Ok. No verso 26, a coisa mais importante que eu quero chamar a atenção aqui no verso 26 é o que ele diz sobre a nossa incapacidade em relação à oração. Ele diz, não sabemos o que havemos de pedir como convém. Ou seja, a ideia aqui é que o ser humano, ele não tem por si só capacidade de orar. Ele por si só, ele não saberia como pedir, não sabemos pedir como convém. E é por isso que ele fala sobre a ajuda do Espírito. Da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Então as fraquezas aqui é a fraqueza na oração. E é por sermos fracos na oração que o texto aponta para o auxílio do Espírito. O Espírito nos ajuda em nossas fraquezas para orar. Ou seja, para a gente orar, para a gente ter uma vida de oração, para a gente ter uma vida dedicada à oração, temos que ter o auxílio do Espírito. Sem o Espírito Santo, o cristão não tem como fazer absolutamente nada.
o Espírito Santo, ele é a essência, a substância da vida da prática cristã. Então, sem o Espírito, nós não temos como adorar, sem o Espírito não tem como orar, sem o Espírito não tem como entender a Bíblia, sem o Espírito não tem como fazer, evangelizar, absolutamente nada, pregar, cantar, nada. Nada pode ser feito na vida cristã sem o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ajuda em nossas fraquezas, ele nos ajuda a orar. De que maneira ele nos ajuda? Tem diversas perspectivas, pontos de vista que nós poderíamos analisar essa ajuda do Espírito Santo. Tem várias maneiras que a Bíblia descreve a ajuda dele, mas hoje eu quero focar na seguinte perspectiva, que quando o Espírito Santo inspirou o livro dos Salmos, quando o Espírito Santo escolheu Davi e outros homens associados como Davi para escrever, para compor os Salmos, isso faz parte dessa ajuda do Espírito Santo nos ajudando a orar. O livro dos Salmos, como um livro de oração, ele é um livro dado pelo Espírito Santo, não é uma composição meramente humana, não é simplesmente um músico que gostava de cantar, e como ele gostava de cantar, ele decidiu, vou escrever umas músicas aqui, todo mundo... Não. Foi dado pelo Espírito Santo, acima de tudo, inspirado por Deus. Inspirado por Deus. O próprio Davi diz isso, em 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 23. Davi diz, e estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, ungido do Deus de Jacó e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Olha que ele diz, o suave em salmos de Israel, o Espírito do Senhor falou por mim. Ou seja, o livro dos Salmos são composições inspiradas por Deus e servem de instrumento para o Espírito nos ensinar a orar. E eu gostaria de falar um pouco sobre o livro dos Salmos. Antes de começar a fazer uma aplicação mais prática, eu quero falar um pouco sobre o livro. Em primeiro lugar, o livro dos Salmos, ele contém, no livro dos Salmos, a melhor maneira de entender o livro dos Salmos é a seguinte maneira. O livro dos Salmos é uma coletânea de cânticos, ou seja, é um inário. O livro dos Salmos é um inário que contém, nesses hinos, nesses cânticos, resumidamente, toda a história bíblica e todas as principais doutrinas da Escritura. Ou seja, no livro dos Salmos, nós temos, resumidamente, em forma de cântico, toda a história bíblica de Gênesis até Apocalipse, em forma de cântico. Ou seja, como se Deus falasse, vou dar um monte de hino para vocês cantar, e esses hinos vão tratar de todas as doutrinas e toda a história da Escritura. É isso que é o livro dos Salmos. Então, por exemplo, se vocês leem o Salmo 104, o Salmo 104, ele celebra a história da criação. Ou seja, aquela criação que vocês leem lá em Gênesis 1 e 2, é celebrada no Salmo 104. Se vocês avançarem no livro de Gênesis, vai vir a história dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. O Salmo 105 é um cântico, é um hino sobre isso, a história dos patriarcas do Gênesis. Se vocês leem o Salmo 106, é a história de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué e Juízes. Salmo 108 é a história de Israel, do Êxodo até o tempo do rei Davi. Ou seja, já cobre um monte de livros. Desde o Êxodo, aí vem Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, 1 Samuel, até lá o tempo de Davi. Tudo isso está no Salmo 108. Depois do período da monarquia de Israel, vem o período do cativeiro babilônico, quando Israel foi disperso, foi levado cativo para a Babilônia. Isso está no Salmo 137. Então, toda a história de Israel tem cânticos celebrando a história do Velho Testamento. Toda a história do Velho Testamento existe em forma de cântico no livro dos Salmos. E a mesma coisa no Novo Testamento.
todos os principais elementos da história do Novo Testamento também tem cântico no livro dos Salmos, profeticamente. Por exemplo, Salmo 40 fala do nascimento e do ministério de Jesus. Salmo 22, Salmo 69 falam sobre a paixão e a morte de Jesus. Salmo 22, Salmo 16 falam sobre a ressurreição de Jesus. Salmo 110 fala sobre a ascensão, o reino e os ofícios de Cristo, Cristo como rei e sacerdote. Por exemplo, se você pegar a carta aos Hebreus, Epístola aos Hebreus, a carta aos Hebreus é quase todo um comentário do Salmo 110. A maioria dos capítulos de Hebreus é comentando o Salmo 110. Salmo 45 fala do reino de Cristo e do casamento de Cristo com a igreja. Então, quando você vê Paulo falando lá aos Efésios sobre a noiva de Cristo, Cristo e a sua noiva, que é a igreja, não é uma noiva humana, mas é a igreja, você está lendo sobre algo que já estava escrito no Salmo 45. Aliás, existem até algumas histórias detalhadas do Novo Testamento no livro dos Salmos. Por exemplo, o Salmo 109 contém o juízo de Deus, fala sobre o juízo de Deus contra Judas Iscariotes. Então, eu estou mostrando para vocês aí que o livro dos Salmos tem quase todas as histórias bíblicas, quase todos os assuntos bíblicos. Existem salmos que falam sobre a Trindade, que falam sobre as duas naturezas de Cristo, que falam sobre a doutrina da justificação pela fé, que ensinam sobre a Bíblia, o que é a Bíblia, qual a importância da Bíblia na vida do cristão. Salmo 119. Então, existem salmos sobre tudo, absolutamente tudo. E os salmos expressam todos esses assuntos da Bíblia em forma de oração. E aí que entra a grande importância do livro dos Salmos para a oração. Ou seja, o livro dos Salmos, ele faz aquilo que Colossenses capítulo 1, para quem está assistindo nossa série de sermãos aí à noite de Colossenses capítulo 1, como nós mostramos no domingo passado, ele ensina a utilizar a teologia da Bíblia, as doutrinas da Bíblia dentro de nossas orações. É isso que o livro dos Salmos faz. O livro dos Salmos pega todas as histórias bíblicas, pega todos os assuntos da Bíblia, todas as doutrinas de Jesus, tudo que Jesus ensinou, está lá no livro dos Salmos, e aí ele pega tudo isso e transforma tudo isso em orações, e transforma tudo isso em clamores a Deus, em pedidos a Deus. Ou seja, o livro dos Salmos não somente conta essas histórias, não somente traz essas doutrinas, mas transformam a doutrina cristã, transforma as histórias bíblicas em orações, de forma que o livro dos Salmos impede que essas histórias bíblicas sejam lidas com frieza, impede que essas doutrinas bíblicas sejam algo restrito à pura razão, e nos leva a trazer um entendimento de todas essas coisas ao contexto do culto, ao contexto da adoração. Ou seja, não tem que ler Gênesis, ler sobre a história da criação, ou ler sobre a história dos patriarcas de Gênesis, Abraão, Isaac e Jacó. Eu não tenho que ler essas histórias com uma mera informação que eu estou recebendo sobre coisas que aconteceram no passado. Essas histórias são histórias dos atos de Deus, da provisão de Deus, do socorro de Deus, e por isso essas histórias devem conduzir ao culto, à adoração, à oração. E é isso que o livro dos Salmos nos ensina a fazer. O livro dos Salmos, ele pega as histórias bíblicas, ele pega as doutrinas bíblicas e transforma em adoração. E transforma em oração. Então, qualquer informação que existe na Bíblia, qualquer doutrina que existe na Bíblia, se nós queremos aprender como é que essa doutrina, como é que esse ensino, como é que esse assunto, como é que essa história se relaciona com o meu relacionamento com Deus. Ou seja, como é que essa história que está registrada aqui de Abraão, de Juízes, de Êxodo, do cativeiro babilônico, de Judas Iscariote, como é que eu pego isso daqui que eu aprendi e levo para no meu relacionamento pessoal com Deus? O livro dos Salmos responde. Então, o livro dos Salmos é isso.
E com base nisso, eu quero dar aqui, então, algumas recomendações práticas de como usá-lo na oração e, particularmente, de como usar os salmos no dia de hoje, que nós estamos aqui, né, jejuando com a nossa igreja. A questão prática é o que nós podemos chamar de uma leitura orante. Ok? Nós podemos fazer uma leitura orante dos salmos. Como é que a gente faz uma leitura orante? É uma leitura dos salmos em que você não vai somente ler, mas você vai intercalar aquilo que você está orando, aquilo que você está lendo, com palavras que você vai dizendo para Deus. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos pegar como exemplo o Salmo 5. O Salmo 5 começa dizendo assim, dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Então você vê aqui, que a oração, que o Salmo 5, ele é especialmente apropriado para ser orado de manhã. Se você refletir nele, ele é uma oração de alguém de manhã orando como forma de se preparar para o seu dia, como forma de vigiar. Hoje o dia será para a glória de Deus, então já começo amanhã orando a Deus. O Salmo 5 é isso. Como é que a gente faz a leitura orante? Número 1, leia o Salmo inteiro. Então você vai ler o Salmo inteiro, o Salmo 5 inteiro. Aí depois que você ler o Salmo 5 inteiro, você vai voltar para o primeiro verso. E aí você vai ler 1, 2, 3 versos, alguns versos, mas não o Salmo inteiro. Então você leu ele inteiro pela primeira vez, agora você volta para o primeiro verso, vamos fazer. Dá ouvidos a minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação, atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Então, eu vou ler essas palavras de novo, e aí eu vou falar com Deus, utilizando as minhas próprias palavras. Eu li, e aquilo que eu li, eu vou orar. Então, vamos lá. Acabei de ler. Agora eu vou falar com Deus. Deus, eu estou aqui nesta manhã para te entregar o meu dia, para pedir que abençoe o meu dia, para pedir que eu não seja tentado, que eu evite, seja guardado minhas tentações nesse dia, que eu consiga cumprir as coisas que eu preciso fazer hoje. Então, você lê os 3 primeiros versos, e aí você fala com Deus, com suas próprias palavras, sobre aquilo que você acabou de ler. Então, como esses versos são sobre entregar o seu dia a Deus, ou começar amanhã já vigiando, você vai falar com Deus de maneira específica sobre isso. Aí você falou, orou aquela parte, aí você volta para o Salmo e continua. Vamos lá. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista, odeias a todos os que praticam a maldade. Destruirá aqueles que falam a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Então aqui eu li mais 3 versos, e esses 3 versos falam sobre o quê? Sobre um Deus que não tem prazer na iniquidade, que ele julga aqueles que se apegam aos seus pecados. Então, eu li, aí agora eu vou orar de novo, falando, e nessa parte da oração, falando sobre as coisas que eu acabei de ler. Ou seja, é uma leitura orante, ou seja, você faz uma leitura intercalando entre ler, orar. Ler, orar. Por quê? Porque esse salmo é uma oração. E o que isso tem a ver com Romanos capítulo 8? O Espírito Santo nos deu o Salmo 5, que é o salmo que nós estamos vendo aqui, ele nos deu o Salmo 5 para nos ensinar a orar, para nos ajudar em nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém.
Então, o Salmo 5 é uma oração dada pelo Espírito Santo para nos ensinar a orar. Então, quando a gente lê e intercala entre a oração, a leitura, oração, leitura, oração, a gente está fazendo uma oração fundamentada na palavra de Deus. Ou seja, a gente está usando a palavra de Deus como instrumento para nos ensinar a orar, para nos guiar na nossa oração. Isso é uma leitura orante. Esse é um dos mais poderosos, impactantes motivos para o Espírito Santo ter nos dado o livro dos Salmos. Então, o que eu acabei de mostrar no Salmo 5, nós podemos fazer com todos os Salmos. Todos os Salmos, eles são, de uma forma ou outra, uma oração. E aí, o Salmo que nós vamos escolher vai depender do momento em que nós estamos vivendo, do que nós queremos orar. Como eu falei aqui no começo, existem salmos que falam sobre todos os assuntos da Bíblia. Ou seja, os salmos podem ser usados como base para a oração para você falar de qualquer assunto que está na Escritura. Então, por exemplo, vamos dizer que eu queira, na minha oração, eu quero louvar a Deus por aquilo que Jesus Cristo, seu Filho amado, Cristo, fez na cruz, ao morrer para me salvar, ao ressuscitar para a minha salvação. Então, eu quero louvar a Deus pela morte e pela ressurreição de Jesus. Então, eu posso abrir no Salmo 22 e eu vou ler. O que eu vou fazer? Número 1, leio o Salmo inteiro. Número 2, volto para o primeiro verso e vou intercalando leitura, oração, leitura, oração. E essa leitura, oração, ela vai envolver você orar em cima do que você acabou de ler. E aí você vai agradecer a Deus pelo que você acabou de ler, se for algo relacionado à gratidão. Você vai fazer pedidos a Deus, se for algo que o texto está falando, que existe um pedido aí, você pede aquilo, colocando as suas questões específicas. Então, no Salmo 22, é um salmo que descreve o sofrimento de Jesus na cruz. Então, você lê sobre o sofrimento de Jesus na cruz, agradecendo a Deus pelo que ele fez, e nisso você está realmente experimentando de uma forma profunda nas suas emoções uma união com Cristo, através da leitura orante do Salmo 22. Você pode fazer isso com qualquer um dos salmos. E se a gente criar o hábito de fazer isso com todos os salmos, o que vai acontecer consequentemente? A gente vai ter uma nova relação com as histórias bíblicas. Porque, como eu disse aqui no começo, os salmos vão contar toda a história bíblica. Só que o que os salmos vão fazer é não permitir que as histórias bíblicas sejam entendidas por nós com frieza, mas vai nos ensinar a orar com base na Escritura. Então, façam isso com todos os salmos, e aí vocês vão fazer de acordo com a ocasião. Você sente que existe um grande pecado na sua vida que precisa ser tratado, você está sentindo que Deus está apertando o cerco, Ele está levando você ao arrependimento, você se arrepende, você reconhece aquele seu pecado, você se arrepende. Então, leia e ore o Salmo 51, o Salmo 32. São os dois principais salmos que falam sobre arrependimento, sobre perdão de Deus, sobre justificação. Salmo 32, Salmo 51. Então, tem salmos para todos os assuntos. Eu estou sentindo grato, porque Deus me deu uma grande bênção, Deus me deu um grande livramento. Tem salmos que vão falar sobre isso. Sobre momentos de gratidão perante grandes livramentos. Então, meus irmãos, criem familiaridade com o livro dos Salmos. Atanásio de Alexandria, que foi um grande pastor da igreja no século IV, ou seja, muitos séculos atrás, Atanásio de Alexandria, ele falou que o livro dos Salmos, falou algo bem interessante sobre o livro dos Salmos. Ele disse que o livro dos Salmos, em relação ao resto da Bíblia,
Ele diz que o resto da Bíblia, os outros livros da Bíblia, é como se fossem diferentes plantas, diferentes tipos de flores. Então, o Pentateuco é um tipo de planta, o Apocalipse é outro tipo de planta, os 4 evangelhos é outro tipo de planta. Ele vai falar, o livro dos Salmos é como se Deus pegasse todas as plantas e colocasse no mesmo jardim. Então, o livro dos Salmos é a reunião, é onde todos os livros da Bíblia se encontram, para nos ensinar a orar da maneira que Deus quer que nós oremos, com profundidade doutrinária, com profundidade teológica. É o que a gente aprende em Colossenses 1, é o que Paulo ensina em Colossenses 1. Recomendo assistir nosso sermão, está lá no canal da nossa igreja, do domingo passado. E falando agora sobre a questão do jejum, aplicando isso aqui para a questão do jejum, o jejum é um momento de dedicação a Deus diante de algo, uma necessidade, uma calamidade, uma tragédia que surgiu. Então, por exemplo, nós estamos aqui agora passando por uma calamidade, uma crise mundial. Muitas coisas estão em jogo, além da própria doença em si, né, da enfermidade em si, o vírus que está aí causando muitos problemas em vários países, pelas mortes, né? Mas, além disso, existem várias consequências disso para a nossa sociedade. Existem consequências econômicas, existem pessoas que estão sendo demitidas, que estão perdendo seu sustento, existem pessoas que correm o risco de passar por muitas tribulações, existem milhares, milhões de idosos ao redor do mundo que estão abandonados, que estão tristes dentro de casa porque não podem ter acesso a ninguém, estão sozinhos. Meus irmãos, se vocês começarem a refletir sobre a situação que nós estamos passando, é muito triste. Existem governantes aproveitando da situação, aproveitando da tragédia para avançar projetos e planos maldosos. Existem governantes maldosos, existem governantes autoritários querendo aproveitar da situação para avançar suas ideologias políticas macabras. Então, tem muita coisa acontecendo e nós precisamos clamar a Deus. Então, esse é o momento de nós clamarmos. Então, o jejum é uma dedicação a Deus em um momento de grande calamidade, para nós buscarmos a face do Senhor. E nesse momento, então, o livro dos Salmos se mostra muito útil. Tem muitos salmos que podem ser orados nesse momento. É um momento de autorreflexão, é um momento de arrependimento. Vamos orar os salmos que falam sobre arrependimento. É um momento de voltar os nossos olhos para o Evangelho. O Evangelho é aquilo que Deus, por meio de Cristo, fez e realiza. Então é o momento de a gente orar os salmos que falam sobre a obra de Cristo, sobre o nascimento de Cristo, sobre a paixão de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo. É um momento de confiarmos na provisão de Deus. Salmo 104, eu recomendo sobre isso, sobre a provisão de Deus pelo homem, na sua criação e providência. É um momento de também pedirmos o juízo de Deus contra os malfeitores que são responsáveis por isso. Não pense que esse vírus se alastrou pelo mundo por um mero acaso. A difusão do vírus no mundo está sob a soberania de Deus, mas também é por responsabilidade, ou melhor dizendo, irresponsabilidade do homem. Existiram pessoas, governantes, que permitiram que isso acontecesse, que foram irresponsáveis. Nós temos na China um partido político autoritário, mal vil, que persegue a igreja, que persegue os cristãos. Essa semana eu estava assistindo um sermão bem curtinho, de 10 minutos. Na verdade, é uma palavra de 10 minutos, de um pastor chinês, um pastor reformado chinês, da Igreja Reformada da China,
E é um sermão poderosíssimo, é um sermão muito bíblico, muito escriturístico, que ele pregou, acho que foi em 2017 ou 2018, não lembro. Mas hoje esse pastor está preso, eles prenderam ele, ele está na cadeia, vai passar 10, acho que 10 ou 9 anos preso na cadeia, simplesmente por pegar a Bíblia. Então a China persegue muitos cristãos, e agora ela, além de perseguir os cristãos, causou, por irresponsabilidade, nós temos aí várias confirmações de jornalista, médico, que foram perseguidos no início desse vírus, porque os governantes chineses não queriam que fosse conhecido pelo resto do mundo. Então, e perseguição mesmo. Então, existem responsáveis humanos por tudo que está acontecendo, e existem salmos que falam sobre os cristãos orando a Deus, pedindo para que Deus traga justiça sobre governantes, sobre os malfeitores que causam mal aos homens, como o Partido Comunista Chinês. O meu favorito, e aliás é o meu salmo favorito de toda a Bíblia, é o Salmo 94. Orem a Deus, façam leitura orante do Salmo 94, façam leitura orante do Salmo 2, que também fala sobre juízos de Deus contra governantes, como o Partido Comunista Chinês. Então, nós temos muitos motivos para orar hoje. Nós temos que orar pelo Evangelho, nós temos que orar em arrependimento, nós temos que orar em gratidão, nós temos que orar pelo culto a Deus, pela igreja de Deus, nós temos que orar pedindo juízo e verdade contra esses governantes ricos. Há muitas razões para orar, e todas elas nós temos um auxílio, uma ajuda. Nós que talvez tenhamos dificuldade para orar, uma dificuldade, eu não sei como orar, eu não sei escolher minhas palavras. Aprenda com o Espírito Santo no livro dos Salmos. O Espírito falou pela boca de Davi e nos deu orações para nos ensinar a orar. Não existem assuntos bíblicos que não estejam no livro dos Salmos. E aí nós vemos a grande graça, a grande misericórdia de Deus. Deus não é um Deus que somente faz exigência aos homens. Aquilo que Deus exige, Ele nos concede, Ele nos ensina a fazer. Então, aquilo que Deus exige de nós, Deus não fala somente ore. Deus fala ore, mas eu sei que você não sabe orar como convém, então deixa eu te ensinar a orar aqui. E a partir do livro dos Salmos, as nossas orações vão se tornar muito mais ricas, se tornam muito mais poderosas, se tornam muito mais sólidas, tem mais conteúdo quando nós oramos a partir das palavras de Deus. Não deve ser uma mera reza, em que você simplesmente repete o que está aqui, você fica só repetindo os salmos. Não, você vai utilizá-los como instrumento para você falar suas próprias palavras, para você se imergir na história bíblica. Então, essa é a palavra que eu queria deixar para vocês hoje, sobre a importância dos salmos na oração. Se alguém que tiver alguma dúvida, alguma pergunta, sinta-se à vontade para perguntar para a gente aí no Facebook. Alguém fez alguma pergunta agora? Ninguém, né? Mas depois que o vídeo terminar, pode fazer nos comentários. Mas é um momento que a igreja precisa se humilhar, é um momento que nós precisamos clamar, buscar, e nós não temos porto mais seguro para aprender a orar, senão aquele dado pelo próprio Espírito Santo no livro dos Salmos. Vamos pôr em prática, vamos aproveitar esse momento para nos fortalecermos no Espírito. Em nome de Jesus Cristo. Amém.